Bíblia lá no Salmo de número 63. Quero ler com os irmãos este salmo, na verdade, até o versículo 8, Salmo de número 63. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Salmo de número 63, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva, no meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Vamos orar mais uma vez, queridos? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos pela Tua palavra e, nesse momento, nesse breve período de meditação, que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor porque declaramos, Deus, e percebemos a nossa dependência completa do Senhor. Por isso, Deus, fala conosco. Deus, em nome de Jesus, eu clamo em especial pela vida daqueles meus irmãos e irmãs que, nesse momento, passam por tempos de deserto na vida. Deus, que o Senhor conceda a graça, que o Senhor derrame do Teu cuidado, da Tua bênção, e que, neste deserto, possam olhar para o Senhor, contemplar o Senhor e alegrarem-se no Senhor, apesar das lutas. Age com graça, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para este salmo, uma das primeiras coisas que nós reparamos é o seu anúncio. Normalmente os irmãos que já me viram ler vários salmos aqui, normalmente os irmãos reparam que eu nem sempre falo assim, Salmo de Davi, ou então as circunstâncias em que o salmo em questão foi composto. No entanto, hoje vocês devem ter reparado que eu enfatizei. É um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. E por que isso é tão importante, queridos? É importante porque quando nós olhamos já no primeiro versículo, nós vemos o salmista Davi, o rei Davi, falando que o coração dele ansiava pelo Senhor, assim como uma terra seca, árida, exausta, sem água, clama por água, pede água. E quando é nessa realidade, queridos, nós somos obrigados a pensar em que circunstâncias Davi estava quando ele escreveu o Salmo 63. E o texto só diz isso, ele estava no deserto de Judá. Agora, acontece o que estava acontecendo para que Davi estivesse no deserto de Judá? Nós vamos descobrir, queridos, que Davi, ainda que ele tenha sido um rei piedoso, ainda que ele tenha sido o homem segundo o coração de Deus, como a própria Bíblia fala, nós logo descobrimos, quando lemos a história da vida de Davi, nós descobrimos que Davi não era um homem perfeito. Ele pode ter sido um excelente rei, pode ter sido um homem segundo o coração de Deus, pode ter sido um homem piedoso, no entanto, isso não quer dizer que Davi era um homem perfeito. Ainda que o anseio profético sobre o reinado do Messias seja em tudo muito associado ao reinado davídico, ao rei Davi,
nós descobrimos que este Davi não é um homem perfeito. E tudo isso acontece, queridos, o motivo pelo qual Davi está no deserto é porque, por não ser um homem perfeito, Davi teve muitas mulheres e, consequentemente, muitos filhos. Entre eles, Davi, eu vou citar 3 especificamente, um chamado Aminon, outra chamada Tamar e outro chamado Absalão. Absalão e Tamar eram irmãos da mesma mãe, Absalão e Tamar, não sei quem que eu falei, Absalão e Tamar eram irmãos da mesma mãe, enquanto Aminon era irmão dos dois, mas de outra mãe. E acontece que a Bíblia nos conta que Aminon teve um desejo incontrolável por Tamar, a ponto de elaborar um plano maligno, diabólico, para possuir a sua irmã. E quando assim o faz, Aminon, com Tamar, e quando assim o faz, passa a desprezar a sua irmã, sendo que, naquele momento, ele podia, inclusive, tomá-la por casamento, não existia nada que impedisse isso. Mas o desejo de Aminon por Tamar era tão perverso que, após possuí-la e fazer isso de modo violento, ele a despreza, a manda embora. No entanto, queridos, Absalão, irmão de Tamar, ao ouvir essa história e ao saber disso, se cala por 2 anos, e depois de 2 anos ele dá um jeito de assassinar Aminon. Absalão, ele se refugia, foge, por saber que alguém poderia cobrar o preço do sangue de Aminon, e ao se refugiar, depois de um tempo, ele retorna e então dá um golpe de estado no seu pai, Davi, e tenta tomar o trono de Davi. E é nesse momento que Davi foge para o deserto de Judá com alguns dos seus companheiros, com alguns dos seus oficiais, e então ali no deserto é o lugar onde esse salmo foi escrito. Davi foi obrigado a fugir para não ser morto pelo seu próprio filho. Davi não era um homem perfeito, porque tudo isso aconteceu debaixo do cuidado, da majestade e dentro da família de Davi. O seu orgulho, a sua arrogância, a sua omissão, nesse caso, foi exatamente aquilo que gerou o fato de Davi precisar fugir para o deserto. Mas é curioso, queridos, que nós olhamos para este salmo, um salmo composto em meio a um momento de fuga, em meio ao momento em que ele estava se refugiando no deserto e se escondendo lá do seu próprio filho. É neste salmo, queridos, que nós olhamos um coração, nós percebemos o coração quebrantado de Davi. Porque ao olhar para si mesmo e perceber-se ali no deserto, alguém completamente sem recursos, em meio ao sofrimento, em meio às lutas da vida, em meio às dores, Davi quebranta o seu coração e ele anuncia a sua completa dependência de Deus. Mesmo em meio às provações mais intensas, e aqui ele faz a comparação com o deserto, ele associa o seu coração, o seu anseio por Deus, àquela terra árida que ele ali no deserto estava vendo com os seus próprios olhos, o coração que anseia ao Senhor. E então, queridos, quando nós olhamos para essa realidade, nós pensamos assim, pastor, eu me vejo numa realidade assim, ainda que eu não esteja sendo perseguido pelos meus filhos, ainda que eu não esteja com a ameaça de ser morto por alguém, eu hoje me vejo nesse deserto, com um coração árido, com uma terra seca, mas ansiando pelo Senhor. Talvez, queridos, o grande segredo
de passarmos pelo deserto. E alguns não passam pelo deserto, mas vivem vidas tão dificultosas, com tantas lutas, com tantas dificuldades, que se veem vivendo no deserto, habitando no deserto. Queridos, uma das coisas a respeito da verdadeira vida cristã que nós devemos levar em conta é que a vida cristã, para alguns, não é uma vida de conforto. Para alguns é uma vida no deserto. É uma vida de intenso sofrimento, de muitas lutas, de muitas dores, de experimentar do luto e da perda o tempo todo. E nós precisamos levar isso a sério, porque se nós pensarmos que a vida cristã é uma vida cheia de alegrias, cheia de maravilhas, cheia de prosperidade, alguns vão falar assim: puxa, pastor, mas minha vida cristã está completamente equivocada. Porque a minha vida é deserto atrás de deserto, é sofrimento atrás de sofrimento, é dor atrás de dor. A verdade, queridos, é que nós precisamos levar a sério a realidade de que Deus separou alguns para viverem vidas difíceis. Não se engane. Deus traz a realidade de que alguns irmãos viverão o sofrimento intensamente, experimentarão o sofrimento intensamente. A questão é: como sobreviver no deserto? Como sobreviver em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida, em meio a essa realidade árida? A primeira coisa, queridos, que nós precisamos olhar e perceber o exemplo de Davi é a sua piedade. É a sua piedade. No versículo 2, no versículo 3, Davi demonstra esse anseio por Deus, mas ele demonstra esse anseio por Deus dizendo assim: Deus, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. E por que isso, queridos? Porque Davi o tempo todo pensava no Senhor. Ele tinha um olhar para Deus, contemplando o Senhor. Perceba que mesmo em meio aos horrores que ele estava experimentando, ele continuava buscando o poder e a glória de Deus em contemplação. Queridos, quantas não são as vezes que nós, por causa do deserto, deixamos de olhar para Deus? Deixamos de olhar para a força, para o poder e para a glória do Senhor. Queridos, quando nós passamos pelo deserto, o grande segredo para nós é tomarmos este exemplo de Davi, não todos os exemplos de Davi, tá bom? Mas este exemplo em Davi. Sermos encorajados por Davi, quando no deserto, contemplar Deus no seu santuário. E aqui santuário não quer dizer a igreja física, não quer dizer um templo físico, uma vez que na época de Davi ainda não existia templo. Mas o santuário de Deus olhado e visto a partir da realidade da existência. Deus na sua eternidade está no seu santuário. Deus no céu está no seu santuário. E é ali que Deus manifesta toda a sua glória e todo o seu poder. E quando nós meditamos nestas coisas, queridos, quando nós contemplamos o Senhor nestas coisas, então, queridos, nós passamos a olhar para o deserto, para o tempo de sofrimento, para o tempo de luto, para o tempo de lutas, como algo passageiro. Contemplar o Senhor na sua majestade, glória, força e poder, nos faz passar pelo deserto, passar pelos horrores do deserto, ainda que seja um tempo difícil. E Davi faz isso, queridos, a ponto de reconhecer que a graça do Senhor, mesmo ali no deserto, é melhor do que a vida. Não é isso que ele fala no versículo 3? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ou seja, o anseio de Davi
pela presença do Senhor, pela glória e pela força do Senhor, se tornou maior do que o desejo de Davi por qualquer outra coisa, até mesmo do que a vida. Davi ansiava por Deus mais do que ele ansiava pela vida, mais do que ele ansiava por retornar ao seu trono, mais do que ele ansiava pelos prazeres momentâneos, mais do que ele ansiava pelas coisas cotidianas que nós estamos acostumados a experimentar. E é normal, queridos, que quando nós passamos pelo deserto, nós comecemos a ansiar por coisas que nós não temos no deserto. Ah, Deus, como eu sinto falta da alegria que eu tinha em tal época da vida. Ah, Deus, como eu sinto falta da saúde que esvai dos meus dedos com o passar dos anos. Ah, Deus, como eu sinto falta da riqueza que eu já tive um dia, da prosperidade que eu já tive um dia. Senhor, como eu sinto falta do fulano, do beltrano, dos meus relacionamentos, os quais eu já provei um dia. É normal, no deserto, nós ansiarmos por coisas que nós já tivemos, e ali no deserto, nós ficarmos privados destas coisas. Mas o anseio de Davi era um anseio pelo Senhor. E às vezes, queridos, no deserto, tudo que nós temos é o Senhor. É por isso que o anseio de Davi por Deus, queridos, se torna maior do que o anseio de Davi por qualquer outra coisa na vida. A tua graça é melhor do que a vida. Mas perceba, queridos, que nós estamos falando desse deserto como um tempo terrível, um tempo de horrores, um tempo de sofrimento e de luta, e realmente o é. No entanto, os versículos 5 e 6 vão nos apontar para uma realidade completamente diferente. Porque Davi começa a falar a respeito da satisfação da sua alma. Ele estava falando a respeito de banha e de gordura, e é só você lembrar, quando você pensa em banha e gordura, queridos, eu não quero que você pense em coisas ruins, mas eu quero que você pense no churrasco. Pensa no churrasco. Se você é vegano, sinto muito, né? Peça perdão a Deus, se arrependa e se converta, né? Mas pensa em banho e gordura, pensa em churrasco. E quando Davi fala, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito quando me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Queridos, eu quero que você pense em duas coisas: churrasco e uma noite muito bem dormida. Depois do churrasco, você está absolutamente satisfeito, não é verdade? Depois de uma noite muito bem dormida, você está absolutamente satisfeito. Não é assim? Queridos, quando nós olhamos para os versículos 5 e 6, nós olhamos para um Davi absolutamente satisfeito. Mas deixa eu te perguntar, ele tinha comido churrasco no deserto? Acho difícil. Ele tinha tido uma noite maravilhosamente bem dormida? Acho difícil, uma vez que ele estava sendo perseguido e podia ser morto. No entanto, apesar disso, Davi, ele sentia a sua alma satisfeita no Senhor, mesmo ali no deserto. Queridos, a satisfação no Senhor fez com que Davi provasse de contentamento, mesmo em meio à escassez do deserto. E todas as vezes que nós enfrentamos as lutas, queridos, nós nos vemos completamente desejosos de coisas que nós não podemos ter, porque nós estamos no deserto. No entanto, aquilo que nós podemos ter, ou aquele que nós podemos ter, precisa ser para nós
toda a nossa satisfação a ponto do nosso descontentamento ser transformado em contentamento por causa do Senhor. Mas não é só isso que o Salmo nos expressa, ou nos diz. O Salmo também vai nos mostrar que essa experiência terrível no deserto transformou a vida de Davi, transformou a experiência de Davi numa experiência de adoração. Os últimos 2 versículos que lemos, queridos, nos mostram a realidade da experiência terrível sendo transformada numa experiência de adoração. Quando nós olhamos para o nosso momento de deserto, para as nossas lutas e para as nossas dificuldades do dia a dia, para o sofrimento que nós enfrentamos, será que nós temos olhado para essa realidade, queridos, como uma transformação ou nós temos experimentado essa realidade de transformação da experiência dolorosa, da experiência do sofrimento, numa experiência de adoração? Essa precisa ser a realidade das nossas vidas, queridos. Se nós queremos encarar o deserto, encarar o sofrimento, a dor, a luta e o luto, ainda assim, nós precisamos transformar esse momento numa experiência de adoração. Queridos, Davi não foi o rei perfeito. Ele não foi um homem perfeito. Ele não tem condições de ser para nós o maior exemplo, o maior modelo que nós temos. Jesus continua sendo este nosso modelo. Jesus continua sendo o nosso exemplo. E quando nós olhamos para tudo isso que Davi passou, nós também podemos olhar para quem Cristo é para nós. Jesus, sim, o homem perfeito. Jesus, sim, o rei, o Messias prometido perfeito. Aquele que contemplava o Senhor em meio ao deserto, em meio às lutas. Aquele que ansiava pelo Senhor. Aquele que tinha completa satisfação no Senhor. E aquele cuja sua experiência de dor, a sua experiência de sofrimento, foi transformada na maior experiência de adoração que nós pudermos contemplar. Sua morte na cruz. Queridos, quando nós confiamos em Cristo, quando nós cremos em Jesus, então, tudo isso que Davi experimentou, quando nós olhamos para o Senhor como sendo o nosso objeto de dependência, dele nós dependemos, nele nós confiamos, o nosso alvo, então sim, nós podemos transformar a nossa experiência no deserto